No Paraná Business de hoje, nós conversamos com o presidente da Associação Médica do Paraná, o Dr. João Carlos Baracho, que é médico geriatra. Já foi vice-presidente por 6 anos da associação e agora assume para um período de 3 anos. Ele que é escritor, tem 3 livros e foi secretário municipal de saúde em Curitiba também. Dr. Baracho, pelo que se observa do trabalho da Associação Médica do Paraná, hoje a grande preocupação é a valorização do profissional, do médico. O que aconteceu? Exatamente. Dos últimos anos, o médico, até pela característica da sua profissão, em que os médicos atuam de forma bastante isolada dentro dos seus consultórios, não conseguiram demonstrar uma união como classe, né? E isso repercutiu até certo ponto na exploração de segmentos daqueles que atuam no setor de saúde, como as operadoras de saúde, repercutindo numa não valorização do trabalho médico e isso refletindo também na sua remuneração, no valor da consulta, por exemplo, que ficou mais de 14 anos aí com reajustes mínimos ou não reajustes, dependendo de cada um. E isso repercutiu nos médicos numa autoestima bastante depreciada. E nós temos, já há 2 anos pelo menos, um slogan que é médico profissional de valor. E isso nós estamos incutindo na classe médica e temos um retorno bastante interessante quando a gente expõe isso também para a própria sociedade, através de outdoors, utilizando espaços também na mídia. E hoje já se pode falar numa consciência coletiva de valorização ou revalorização de uma das profissões que conta com maior prestígio junto à própria população. Isso representa que, com o passar dos anos, essas empresas grandes da área de saúde é que acabaram definindo quanto é que o médico vai ganhar, como é que ele tem que trabalhar, o que é que ele pode prescrever com exames ou não? Não deveria ser assim, mas acabou acontecendo, inclusive com toda a regulamentação da ANS, Agência Nacional de Saúde, dentro do setor da saúde suplementar, mas nós tínhamos e temos instrumentos como, por exemplo, o contrato de trabalho, que deveria prever cláusulas de reajuste, mas essas cláusulas foram ignoradas, não foram colocadas em prática e nós vimos um desequilíbrio econômico nessa relação com as operadoras de saúde e isso precisa ser revertido. Nós temos aqui no Paraná a Comissão Estadual de Defesa Profissional, que congrega a Associação Médica do Paraná, Conselho Regional de Medicina do Paraná e o CIMEPAR, que é o Sindicato dos Médicos do Paraná. As entidades representativas unidas buscando uma melhor condição de atendimento à população, porque não se trata apenas de uma reivindicação de classe, mas de um atendimento de melhor qualidade a uma população que precisa ser cada vez mais respeitada. Está muito distante da realidade hoje o que se paga para o médico a partir daquilo que os planos definem, como remuneração da consulta? Se nós colocarmos a consulta médica como parâmetro, a reivindicação, a bandeira hoje é de uma consulta em torno de R$100, né? Existem planos de saúde que estão pagando 47, 53, outros que pagam menos do que isso, né? Mas quando nós entramos nos procedimentos médicos, ainda existem planos de saúde que estão ainda naquela tabela de 1992, imagine, sem reajustes desde 1992, para os procedimentos cirúrgicos, para os procedimentos ambulatoriais, e isso é absolutamente inaceitável. A Associação Médica Brasileira tem como referencial toda uma codificação, que se chama CBHPM, que é um referencial de valores considerados hoje adequados para a classe médica. E essa classificação hierarquizada dos procedimentos médicos, ela passa por atualizações. Então nós temos a versão atual e nós queremos, claro, que os planos de saúde operacionalizem esse referencial. Nós não podemos chamar de tabela, é o referencial considerado justo pela classe médica. Com a valorização do profissional, com o agrupamento, com a representatividade, como é que fica a luta do profissional para mudar a realidade que também acaba sendo de interesse do cliente, do paciente? A relação está muito boa com a própria população, que também criou essa consciência coletiva de que não é possível mais a realização de um parto por R$280,
a realização de todo um acompanhamento de saúde por consultas a R$40. Então a própria população hoje reconhece essa defasagem e está do lado da classe médica no sentido de haver esse reequilíbrio econômico. É claro que isso depende da união da classe médica e também aí a gente verifica que existem interesses, algumas vezes até contraditórios. É difícil você ter na classe uma unidade, mas as entidades procuram esse ponto de equilíbrio e nós estamos chegando a isso a nível nacional. Então, não existe uma orientação explícita quanto aos descredenciamentos. Os descredenciamentos individuais estão acontecendo. Os médicos percebem que, a continuar do jeito que está, não é mais possível permanecer nos convênios, né, nos planos de saúde. E aí vai haver um esvaziamento dos planos de saúde? A tendência é de continuidade da forma como está? A nossa análise do último ano é de que já aconteceram individualmente mais de 2.500 pedidos de descredenciamento, né? E, ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Saúde diz aos planos de saúde que eles precisam cumprir prazos determinados para a realização de exames, para o agendamento das consultas de especialidade, né, e também nas especialidades básicas. Então, com isso, também há um processo de pressão que leva à negociação. Hoje o momento é de negociação. Além destas, quais são outras questões que hoje a Associação Médica do Paraná está encampando? Nós temos um compromisso com a sociedade, com os grandes temas que envolvem a sociedade. Podemos trazer para o concreto, através da grande luta que tivemos em relação à gripe H1N1, né? Quando o Paraná foi atingido por um número bastante expressivo de mortes, em que nós questionamos as autoridades sanitárias, inclusive até o Ministério da Saúde, quanto aos critérios de distribuição do medicamento Tamiflu, que é um antigripal, e também em relação à vacinação, os grupos prioritários. E nós tivemos uma atuação bastante presente em proteção à própria sociedade, aos paranaenses. A outra é relacionada, por exemplo, à campanha do tabagismo, com uma comissão estadual de combate ao tabagismo, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, quer dizer, esses grandes temas nos interessam sobremodo. Então entra aí uma atividade de fiscalização governamental com relação à saúde pública. Também. A discussão quanto à urgência e emergência, que é um tema sempre bastante explosivo, a partir do momento em que se constata que todas as metrópoles brasileiras sofrem do mesmo problema, da dificuldade de assistência, mas sempre com uma visão de que é possível melhorar, de que é possível realizar um bom trabalho, tentando traçar estratégias de superação para os desafios. Não chamamos de problemas, chamamos de desafios. Nós vamos para o intervalo, estamos conversando aqui com o presidente da Associação Médica do Paraná, o Dr. João Carlos Baracho. Já voltamos com o Paraná Business, falando hoje dessa associação que está com quase 80 anos e representa os médicos de todo o estado.